Olá, meu nome é Raquel Glória, eu sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu na reunião ordinária de ontem, terça-feira, dia 19 de setembro. Mais uma vez, na reunião ordinária, o assunto principal foi a questão da CPI do abuso, tá? Eu vou trazer, então, três embates que aconteceram entre o vereador Janderson Avelar e o vereador Rodrigo Braga. Outro embate interessante que aconteceu foi um embate entre o Iveson e o Ivan, e também um embate entre a Carol e o Caio / plenário. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero trazer para vocês duas falas que eu acho interessantes. A fala do vereador Júnior Souza e uma fala também do Caio Valassi para a gente conversar a respeito dessas falas. Então vamos começar com a fala do Júnior Souza. A gente vai assistir junto aqui. Eu achei uma fala muito boa. Para quem não entendeu ainda, tudo que se fala aqui dentro dessa casa repercute lá fora. As decisões que são tomadas entre quatro paredes são representadas lá fora. E para quem não entendeu da importância de usar esse microfone ou das atitudes aqui dentro, só vai saber no dia 2 de outubro. Na hora que lá na urna não tiver os votinhos que esse representante está contando. Para quem acha que essas decisões estão aqui dentro da Câmara, comece a sair. Vai na Feira do Boa Vista. Vai na Feira do Nova Cidade. Comece a perceber como as pessoas estão olhando para os senhores representantes da população. Não dá mais para acreditar que o que acontece na Câmara Municipal vai continuar na Câmara Municipal. Até pouco tempo atrás, isso realmente acontecia, porque as mídias locais, elas não informam, os sete-lagoanos sobre o que está acontecendo na política aqui em Sete Lagoas. Mas não está sendo mais assim, Existem alguns meios, de propagação do conhecimento da informação aqui na cidade, como o meu canal, por exemplo. Então, tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, as pessoas estão de olho. Inclusive, o Júnior falou sobre pessoas que param na rua para perguntar. As pessoas me param na rua também. Me param no mercado. Isso está acontecendo comigo. Imagina, com os vereadores eleitos, o que não pode, o que não está acontecendo. E eu acho interessante também trazer uma fala do Caio, que vai de encontro com isso que eu estou conversando aqui agora. Vamos ouvir o Caio. É uma fala bem rapidinha, porque ele falou muita coisa, mas só essa parte que encaixa no que eu quero falar com vocês. Então, portanto, seguindo a orientação do vereador Ismael, vereador Rony, vamos para as pautas que realmente interessam a população da cidade. É isso que eles esperam da gente. Eu só separei essa passagem porque eu preciso dizer, Caio, que o senhor não está entendendo o que está acontecendo. É explícito, é claro que o que interessa para a população de Sete Lagoas é acompanhar essa CPI. Eu sugiro, que o senhor, enfim, quem quiser ver, outros vereadores, observem o seu próprio Instagram. No seu próprio Instagram você tem uma publicação há 7 dias atrás sobre demandas atendidas, e nessa publicação você tem 24 curtidas. Já quando você fala da CPI do abuso, Caio, explica, enfim, seu ponto de vista, você tem 79 curtidas. O que isso significa? Isso significa que as pessoas estão interessadas de fato no que está acontecendo na Câmara Municipal de Sete Lagoas, o que significa essa CPI, o que está acontecendo na CPI. É isso que as pessoas querem ver, é sobre isso que as pessoas querem acompanhar. Então, insistir em não discutir esse tema, na minha percepção, parece muito mais uma estratégia de afastar o eleitorado das decisões da Câmara do que de representar realmente os interesses do povo. Graças a Deus, o povo de Sete Lagoas está observando a Câmara Municipal de Sete Lagoas, Todo mundo deveria estar feliz com isso. Não é o senhor vereador, enfim, os vereadores que são contrários à CPI que vão decidir que a população não está interessada na CPI. É a própria população, são os números, são os engajamentos. Eu mesmo aqui no meu canal tive um vídeo que bateu mais de 1000 visualizações a respeito da CPI. Então vamos para os 3 principais embates que aconteceram na reunião de terça-feira. O primeiro embate foi entre Janderson Avelar, o autor da CPI, e Rodrigo Braga, o líder do bloco que o Janderson participa e que retirou o Janderson da CPI.
Agora começa, gente. Quanto à CPI, tem recebido vários questionamentos. Por que não fui indicado, sendo o autor da CPI? Quero deixar claro à população que faço parte de um bloco, ao qual o vereador Rodrigo Braga é o líder, e a indicação desde o início seria a minha. Tanto que foi protocolado no dia 6 de setembro o ofício 168 de 2023, me indicando juntamente com a vereadora Marli. Estou em posse da cópia desse ofício. Existe outro ofício protocolado posteriormente, sem protocolo da secretaria, com o excelentíssimo Rodrigo, se auto-indicando. Meu jurídico já está analisando a situação. Então, eu te peço isso, vereador Rodrigo, que na sua fala aqui você justifica por que você mandou o ofício e depois você retirou. O que aconteceu aqui foi o seguinte, que o Janderson está falando, que o Rodrigo havia indicado ele para ser membro da CPI, chegou até a protocolar essa indicação, mas depois mudou de ideia, enfim, se indicou, inclusive a autoindicação do Rodrigo não foi protocolada, né, pelo que o Janderson está falando, eu cheguei a ver o documento também. Note também que o Janderson não rebateu o argumento do Rodrigo, que todo mundo já sabe quem é, do porquê ele mudou de ideia, ele deixou o Rodrigo se explicar primeiro, tá? Então vamos ouvir o Rodrigo Braga. Foi questionado com relação ao fato de eu ter anteriormente falado que eu não queria participar da CPI. Procede, gente, está no vídeo, foi gravado aqui, eu falei nessa tribuna que eu não gostaria de participar, e é fato. Quando eu tomei consciência de algumas particularidades, o líder do bloco era eu, a vereadora Marli e o vereador Janderson. O vereador Janderson nunca conversou comigo pedindo que ele fosse indicado. Eu protocolei um requerimento, um ofício, indicando o vereador Janderson, porque eu quis indicar. Ele não conversou isso comigo e eu achei que deveria ser ele mesmo. Na sexta-feira, eu protocolei outro ofício que tem protocolo, a secretaria pode confirmar isso, inclusive eu posso até colocar nas minhas redes sociais. Logo depois disso, que eu indiquei o vereador Janderson, a minha assessoria jurídica me colocou a par de algumas coisas e que foi, inclusive, um questionamento meu. Por quê? Primeira coisa, a CPI... ela trabalha de forma a respeitar a Constituição Federal e o Código Penal, que quem denuncia e quem é denunciado não pode estar no processo investigativo. Sobrou para mim. Por que eu não queria de antemão e comentei com várias pessoas aqui? Por um simples fato. Eu sou vice-presidente da casa. A sensação que passa é que eu quero a cadeira do presidente. Eu falei que eu não queria ser indicado por isso. Mas a verdade é claro que eu quero que apareça. Se eu não quisesse, eu não tinha assinado o requerimento, eu e a vereadora Marli. A imparcialidade, a lisura desse processo é importante. O vereador Janderson apresentou um requerimento pedindo que seja transmitida ao vivo a CPI. Eu assino com o senhor, vereador. Eu faço votos disso, porque eu faço questão que seja realmente. Porque a minha hombridade, a minha lisura não vai ser colocada em xeque por ninguém. Agora o senhor pediu que eu te respondesse por que eu não te indiquei. Porque eu não acho que o senhor tem capacidade emocional de o fazê-lo. Eu não acho, de fato. Eu não acho que o senhor vai conseguir trabalhar com imparcialidade. Numa reunião da mesa diretora, antes do senhor instaurar essa CPI, eu vi o senhor mandando o presidente dessa casa, no meio de todo mundo, tomar naquele lugar, que eu não vou falar aqui, que é um termo muito chulo. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi o senhor metendo a porta na presidência, metendo o pé na porta da sala do presidente, quebrando parte da estrutura da casa. Ninguém me contou, eu vi. Existem duas questões aqui. A CPI e os assuntos têm que ser esclarecidos? Tem e devem ser esclarecidos. Ponto. Mas o senhor não conseguiria trabalhar isso de forma imparcial? É importante saber que o resultado dessa CPI vai ser autêntico e verdadeiro e que a população vai ver isso. Eu peço o voto de confiança do plenário e da população. Não queiram criar situações onde não existe. Já conversei com vários vereadores dessa casa e todos sabem que eu faço questão que a verdade apareça. Rodrigo, meu problema, né, em relação à sua autoindicação é que o seu argumento de que o Janderson seria o acusador não é
honesto, não é verdadeiro. Você sabe que o Janderson não é o acusador, né? O Janderson, ele está tentando investigar o que está acontecendo. Então, na realidade, esse argumento de que o Janderson seria o acusador, isso não cola. O seu ponto pode ser esse que você disse agora. Você acha que o Janderson não está emocionalmente preparado para participar dessa CPI, mas você não achou isso antes, né? Quando você tentou indicar ele pela primeira vez a CPI. E aí a gente continua sem entender por que você mudou de ideia. E isso abre espaço para todo e qualquer tipo de, enfim, teoria da conspiração, porque o seu argumento não está colando. Para finalizar esse último embate entre o Janderson e o Rodrigo, eu vou trazer para vocês aqui essa discussão entre os dois. Quero explicar para a população aqui, igual o Rodrigo falou, né? Primeiramente, perguntar se ela é médico. Aí eu falo, eu não ter controle, não é não, gente, eu não tenho estômago com injustiça. Aqui na Câmara é uma falta de caráter das pessoas e eu sou sincero, eu falo na hora, eu não fico falando nas costas não. E graças a Deus as pessoas me elogiam enquanto isso, tá? Aí eu passo para o Rodrigo. Com relação à questão da CPI, eu acho que não tem mais questionamentos, né, vereador? Eu me indiquei e peço ao senhor que acompanhe os trabalhos até para poder provar a idoneidade dessa comissão. É isso, a composição da CPI é essa. Não vamos questionar a legitimidade, enfim, dos nomes indicados e acabou o assunto. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Me dizem aí nos comentários o que é que vocês acham. Agora a gente vai para um segundo embate, dessa vez entre o Iveson e o Ivan. Vamos começar ouvindo o Iveson. Tem uma preocupação enorme sobre essa CPI do abuso. De repente, vereadores que eram contrários à CPI, hoje fazem parte e indicados para fazer parte dessa CPI. Vereadores como o vereador Ivan, que é um dos investigados, porque estava na reunião do dia 20, onde supostamente houve ali um assédio para que eles não pudessem entrar com celular. O vereador Ivan foi indicado para essa CPI. Então fica a minha preocupação, até onde essa CPI do abuso vai? Será que isso vai virar pizza? Hoje a população, até que enfim, voltando a olhar para dentro dessa Câmara, a população está de olho nessa casa hoje, porque sabe que tem vereadores aqui que os representam, que não está aqui para passar pano não. Essa CPI do abuso não pode se transformar em pizza, é algo que nós não queremos. Tentamos CPIs em outros momentos, sindicâncias, e infelizmente não conseguimos, mas essa CPI, ela não pode se transformar em pizza de forma alguma. O Iveson usou o termo CPI do abuso que eu forjei aqui nesse canal. Eu adorei isso. Obrigada, Iveson, pela referência indireta. E aí o que acontece? O Iveson levanta, enfim, o questionamento a respeito da indicação do Ivan Luiz, né, enquanto membro da CPI, uma vez que ele possivelmente seria um dos investigados, né, explicar o que foi que aconteceu em relação à exoneração da subprocuradora. E aí o Ivan responde. Vamos ouvir o Ivan. Vereador Ivan. Eu serei breve, senhor presidente, até mesmo porque nós temos uma pauta longa de importância da coletividade por bem da cidade. Vereador Iveson, o senhor citou meu nome, Sim. falando que eu sou investigado da referida CPI. Pois bem, eu faço minhas palavras do Rodrigo Braga. Eu entendo que até agora eu não vi, eu não me coloquei no lugar, assim, eu não estou entendendo, né, a que ponto eu sou investigado na comissão. Razão pela qual o meu líder do bloco, o Heraldo, me indicou para a comissão. Tá? Então eu não estou vendo, eu não sou fato, não tem fato no requerimento, não tem meu nome, não tem nada que fala assim que o Ivan vai ser investigado. Eles criaram essas falácias aí, põe fofoca na internet, como bem diz o Rodrigo, as pessoas não têm conhecimento de causa, né? E ficam criando fatos que não existem. Então eu acho também que quanto mais transparência essa casa tiver, quanto mais apuração nós tivermos, melhor será. As pessoas falam só o que querem, parece que essa casa só tem 4 ou 5 vereadores que são super honestos, como se o resto não valesse nada. Eu até agora não tenho nada que desabona a minha conduta, eu não tenho nada preso com ninguém, eu não tenho nenhum processo, eu não tenho nada assim que, sabe, que me macula
né? E se houver investigação a meu respeito, que seja feita. Eu estou muito tranquilo em razão disso, tá? Então, assim, eu acho que hoje o senhor não foi feliz ao citar que eu estou sendo investigado. Eu não estou. Muito obrigado, era só o que eu queria falar. Tá, joia. Então, pedi uma parte para o senhor. O senhor assinou ou não assinou a exoneração da subprocuradora Camila? E outro detalhe, a reunião do dia 20, tá, ao qual relata de um assédio que foi retirado do celular. O senhor participou ou não participou dessa reunião do dia 20? Eu vou responder, Vossa Excelência. O primeiro ponto, eu assinei eu já falei isso até com o Júnior, foi gravado aqui, eu já expliquei. Eu não havia assinado o ato da exoneração da referida servidora, a qual tem muito respeito, naquele momento. Foi um momento posterior. Pronto. A reunião da qual se referiu que foram recolhidos os telefones, que ninguém se opôs, ninguém, todo mundo concordou. Eu não estava presente. Muito obrigado. Gente, como é que ele sabe dessa informação que ninguém se opôs se o Ivan não estava presente? Ivan, quem é que está te informando sobre isso? Foi quem que estava nessa reunião do dia 20 que te informou a respeito disso, que foi, enfim, de comum acordo que ninguém se manifestou? O senhor faz parte da composição da CPI e o senhor está sendo informado, né? O senhor está tendo, enfim, relações, né? Com quem? Eu acho que essa é a questão. Então vamos para o embate entre a Carol e o Caio CPI. E eu quero começar trazendo a fala do Caio Valassi. Vamos ouvir o Caio. Essa comissão parlamentar não atribui quem é o autor do caso. Segundo, não pede investigação sobre possível assédio a servidor. Não consta dos termos. E terceiro, que nós já encaminhamos o assunto em relação à questão do assédio eventual, né, à Corregedoria do município, e assinado por todos os membros dessa mesa. Então, portanto, aqui ninguém passa pano. A CPI receberá dessa presidência todo o aporte necessário para o seu funcionamento. E lembrando que é crime a denunciação caluniosa. É só um lembrete. É isso que a presidência tinha para falar. Tenham todos uma boa reunião. O que o Caio está falando aqui, na minha interpretação? Vejam se vocês concordam comigo ou não. Quando uma CPI é instaurada para investigar o que quer que seja, a investigação é feita em qualquer, enfim, sentido, né? Então, se, por exemplo, você tem uma CPI do 8 de janeiro, você pode investigar não só quem organizou o 8 de janeiro, mas também quem permitiu que o 8 de janeiro acontecesse. Se você tem uma CPI do MST, você pode investigar quais são os atos ilegais, enfim, envolvendo o movimento Sem Terra, mas também pode ser pauta na CPI as ações positivas do movimento. Então depende muito de quem participa da CPI, faz parte da comissão, de como que vai ser o andamento dos trabalhos. Então o que ele está falando é que não existe uma pessoa que está sendo investigada, mas sim uma situação. Então a investigação da CPI vai ser feita em relação a essas situações. E aí é muito importante, mais uma vez, que essa CPI seja sempre transmitida ao vivo e que a gente possa acompanhar essa CPI, justamente para a gente não permitir que a decisão da maioria ou que os encaminhamentos da maioria dessa CPI decidam a interpretação popular do que, enfim, vai ser decidido na CPI. Então vamos ouvir agora a Carol. Bom dia, Sete Lagoas. Neste momento eu peço a atenção da população de Sete Lagoas e de todos os vereadores presentes. O presidente da Câmara precisa ser afastado para os trabalhos da CPI sejam de forma clara e transparente. Por isso, hoje, eu fiz um protocolo através de um requerimento solicitando esse afastamento durante o período de trabalho da CPI. CPI é algo muito sério e para que não ocorra nenhuma influência de forma direta ou indireta, solicita aos nobres pares que hoje seja incluído em pauta este requerimento, solicitando o afastamento desse presidente da Câmara, senhor vereador Caio Valassi, durante o trabalho. Como o nosso plenário é soberano, solicito que seja votado hoje, já que hoje iniciaremos os nossos trabalhos. O que eu tenho para dizer em relação a essa fala da Carolina Canabrava é que ela está sozinha na CPI. Tá? Ela acabou sendo eleita presidente,
Isso pode ser positivo, mas isso também pode ser perigoso, tá? Eu acredito que pedir o afastamento do Caio, por mais justo que seja isso, Carol, eu acho que isso não vai te preservar politicamente. Às vezes eu sou meio rigorosa, né? Às vezes eu sou meio brava, mas no final das contas eu quero bem de todo mundo, eu quero bem de todos os vereadores. As minhas divergências aqui são única e exclusivamente políticas. Eu não conheço a maioria dos vereadores pessoalmente e eu sequer sei concretamente sobre atos ilegais de cada vereador, né? É muito disso que me disse, então eu não tomo nenhum juízo de valor nesse sentido. Então as minhas divergências são única e exclusivamente políticas, mas enfim, de modo geral eu desejo, enfim, boa sorte na caminhada política, na jornada de cada um aqui, né? Eu acho que cada vereador, enfim, tem a sua base de apoio, representa uma parcela da população. O que eu acho é apenas isso, é um posicionamento político, né? É meu trabalho de cobrar, enfim, de esclarecer, enfim, os meus próprios posicionamentos, né, as minhas argumentações. Depois dessa reunião ordinária, teve a primeira reunião da CPI, em que foi decidido que Carol Canabrava é presidente, né, ela até ficou surpresa em relação a isso, Ivan Luiz é o relator, e as reuniões da CPI irão acontecer na terça-feira, a partir de 2 horas da tarde, tá? Então, na sexta-feira eu vou trazer para vocês o que aconteceu nessa primeira reunião da CPI. Me diz aí o que você acha, vai terminar em pizza? Não vai? Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Um beijo para vocês. Tchau!